noite a todos. Vamos aqui agora iniciar esse bate-papo, falando aqui mais uma vez sobre os animais, sobre como é a visão espírita, como o espiritismo se posiciona, né, para explicar esse mundo pet que a gente tanto admira, tanto ama e tão próximo da gente eles vivem, né? E as pessoas sempre perguntam como são os animais depois que desencarnam, como é que se processa toda a parte espiritual, e fica essa questão do querer saber. E o espiritismo vem explicando isso há muito tempo. Então eu começo aqui dizendo que são os animais e os engenheiros no plano da criação espiritual. Aqui nós vamos abordar alguns temas que têm muita pertinência, né? A lei de evolução, psiquismo diretor, gravem esse nome, porque o psiquismo diretor ele explica muito essa questão do entendimento dos animais, a alma grupo e a dor nos animais. Então a gente vai falar de psiquismo diretor, que vai explicar como é esse desenvolvimento dos animais. Vamos falar aí da alma grupo, que coordena essa evolução, as características, a dor nos animais, que aí todo mundo vai começar a buscar aí dentro da memória, da revivência, por que o animal sofre, como o animal sofre, qual é o sentido de um animal sofrer, uma vez que ele é irracional, né? E a evolução dos animais, como é que acontece essa evolução. Bom, para começar a gente diz assim, lei da evolução. Todo mundo atribui que os animais são inferiores aos homens. São, em alma, em reino. Nós temos que, para falar de animais, nós temos que lembrar de três coisas. Uma delas é a sucessão de reinos. Nós passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal e passamos pelo reino animal. Quantas eras, quantos séculos, quantas gerações, isso aí a espiritualidade não nos informa. Isso é um mistério de Deus. Mas o plano da evolução ele é sucessivo. Então começa-se essa vida no reino mineral, não nesse planeta. O planeta não tem uma idade absoluta que desce para que a gente passasse por esses reinos todos aqui. Então nós vamos aí habitar o reino mineral, depois iremos para o reino vegetal, depois para o reino animal. Depois há uma transição, eu vou explicar essa transição, e a gente vem para o reino hominal, onde a gente ganha aí o livre-arbítrio, a individualidade com Deus, deixamos de ter um psiquismo diretor, deixamos de ter uma alma grupo, e aí nós passamos a conduzir a nossa própria evolução. O que você quer dizer com isso? Que enquanto eu estive no reino mineral, vegetal, animal, eu tinha alguém que me conduzia? Sim, tinha alguém que conduzia o processo para nós. Então, como nós já falamos desse assunto aqui algumas vezes, eu vou ser um pouco mais sintético, mais diretivo, para a gente poder ir associando. Esquema da evolução. Primeiro passo, não existe duas leis de evolução. A lei do mineral, vegetal, animal, hominal é uma lei só. A lei da evolução diz assim: sensação através do animal, emoção através do homem, sabedoria através do anjo, poder e glória através do arcanjo. Essa é a lei que todos vão seguir. Deus não criou duas leis para a evolução, é uma só. Essas são as condições inerentes a todos os espíritos, porquanto Deus não modifica o processo de sua criação fora do tempo e do espaço. Não existe a criação em processos evolutivos diferentes. Então eu estou dizendo que Jesus passou por esse processo. Todos os anjos, de todas as crenças, todas as entidades, e nós passamos por esse processo. Significa que eu olhar para um animal hoje, que eu considero irracional, mas domesticado, então ele não é tão irracional como um animal selvagem. O animal que vive só na natureza, esse é o selvagem. Esse, em contato com o homem, em contato com a sociedade, ele vai se domesticar. E no processo de se domesticar, para trocar de reino, ele acelera a evolução dele. E ele está sujeito à lei da matéria. Então ele vai passar por dor, vai passar por doença, vai passar por tudo que a matéria pode nos inferir. Bom, psiquismo diretor. Essa é para entender a parte do psiquismo diretor,
a gente começa a ter sentido que um animal irracional tem alguém que cuida dele. O que é um psiquismo diretor? Diz assim, ó, sem dúvida, há um em cada reino da natureza. É uma consciência instintiva ligada à mente do Criador. Então significa que ele está plasmando a vontade de Deus. É Deus que cria, mas Deus às vezes pensa e ele executa. Ele vai criar aquele campo, né? Ele diz assim, que age determinadamente sobre a faixa e frequência vibratória vinculada à mente do Criador, sobre o comando de Jesus, que coordena a edificação do planeta. Então Deus fez o que fez, Deus, tudo parte de Deus. Então esse psiquismo, ou seja, essa inteligência que consegue sentir, entender o pensamento de Deus, é ele que entende que tem que se criar ali algo através da vontade divina, através da vontade de Deus, para que aquele psiquismo coordene um grupo de espíritos ignorantes em estágio de evolução. E aí a gente vai falar um pouquinho mais dele lá na frente. E o que é o psiquismo diretor? Esse conjunto. Então eu vou criar as formigas. Então tem um psiquismo diretor que vai criar todas as formigas que existem, de qualquer espécie, de qualquer tamanho, de qualquer país. O que se for formiga no planeta, tem um psiquismo diretor que vai coordenar todas as formigas do planeta, em todas as escalas. Então, o psiquismo diretor responsável por criar as formigas. Só as formigas? Tem um para as formigas, tem um psiquismo diretor para toda... Veja bem, recapitulando, né? Na verdade, um psiquismo diretor, um para o reino animal, um para o reino vegetal e um para o reino mineral. Então, o psiquismo diretor vai responder por todos os minerais do planeta. Um psiquismo diretor vai responder por todos os vegetais do planeta. E um outro psiquismo diretor vai responder por todos os animais do planeta. Então, o psiquismo diretor coordena esses reinos ligados à mente de Deus sob o comando de Jesus. E aí, esse psiquismo diretor, o que cabe a ele? Qual é a função dele? Eu vou me ater bem a esse psiquismo diretor e essa alma grupo, para realmente gerar um entendimento. O psiquismo diretor, além de coordenar todos, vamos falar do mineral, ele vai coordenar o ouro, a prata, a pedra, a terra, a areia, tudo que for mineral está sobre o comando desse psiquismo diretor, que cabe a ele aperfeiçoar esse reino. E para que esse reino possa se aperfeiçoar, ele vai ter aí o auxílio de uma alma grupo. A alma grupo vai definir as características de cada reino. Porque eu posso falar de minerais. Quantos milhões de minerais existem no nosso planeta? Então eu tenho um grupo do cobre. Então tudo que for cobre tem uma alma grupo. Eu tenho um grupo do ouro, eu tenho um grupo da prata, eu tenho um grupo do diamante, eu tenho um grupo do calcário, da pedra, do arenito. Então, cada tipo vai ser subcoordenado por uma alma grupo. Para ficar mais fácil, vamos para os animais. Acho que os animais vai ficar mais fácil. Então, eu tenho um psiquismo diretor que coordena toda a vida animal do planeta, ligada à mente de Deus. É Deus que define o que vai ser criado, como vai ser criado, que característica vai ter. Não é esse psiquismo diretor, não é a alma grupo. Eles obedecem à lei da evolução. A criação é de Deus. Então, se eu pegar o macaco, então eu tenho um psiquismo diretor que coordena toda a vida animal do planeta e tem uma alma grupo que vai desenvolver todo aquele grupo do chimpanzé, depois do gorila. Então, eu tenho uma alma grupo gorila, um para o chimpanzé, outro para o macaco prego, outro para o macaco aranha, outro para o macaco. Então, são várias almas grupos ligado à mente desse psiquismo diretor, que vai dar para cada espécie suas características. Mas é ele que cria? Não, ele só entende a vontade de Deus. É como se fosse um reator. Vamos entender Deus no momento como se fosse um reator com 1 milhão de watts de potência. Para que ele possa chegar até aqui, então ele vai pegar um outro reator menor que vai absorver aquela grande pensamento, vai diminuir para depois diminuir um pouquinho e aí se plasmar. Então, é igual a energia que é gerada nas hidrelétricas, né?
sei quantos milhões de volts. Aquela energia não chega na nossa casa naquela potência toda. Tem que vir outros reatores menores diminuindo até chegar a 110, 220 ou 380 nas indústrias, senão não funciona. Então, esse psiquismo diretor entende o pensamento de Deus, sente o pensamento de Deus, está ligado à mente de Jesus e vai plasmar aquilo que Deus está criando através dele. E essa alma-grupo vai dar a característica para cada espécie de animal, assim com os minerais e assim com as plantas. Então, o gorila é um tamanho acentuado, é forte, tem um senso familiar. Aquilo é o que a alma-grupo dele faz. Então, se eu tiver um gorila no Japão, no Brasil ou na África, todos eles respondem à alma-grupo, que vai associar todas as características, ou seja, ele pode nascer lá ou aqui, ele vai ter as mesmas características. Porque cabe àquela alma-grupo desenvolver as características daquele grupo. E a alma-grupo responde ao psiquismo diretor que está ligado à mente do Criador. Deu para entender essa parte? Fica à vontade, Júlio. Ótimo, que isso aí faz lembrar, eu lembro que você está falando aqui, lembrando aqui do Paulo César Frutuoso, é que uma cientista que está estudando isso agora, sobre o lá do homem de Neandertal, o que eu desenvolvia em qualquer extremo do planeta, o outro lá, não sei de onde, lá, o mesmo desenvolvimento. É, exatamente isso. Então, se a gente pegar uma formiga, vamos lá, a formiga, se eu pegar uma espécie de formiga que tem aqui e tem no Japão, as características serão as mesmas, apesar da diferença. Por quê? Porque eles respondem a um psiquismo diretor e uma alma-grupo que vai dar para ele as características. E aí o que acontece? Cumpre-se a esse psiquismo diretor aperfeiçoar as espécies. Então, o gorila vai ser o gorila, depois vai ser outro tipo, vamos supor, macaco. Quantas espécies de macaco tem? Vamos lá, tem 70 espécies de macaco. Então, ele vai transitar nas 70 espécies do macaco. Pode transitar em todas, ou pode algo tirar ele, o que eu posso tirar ele dessa linha sucessória? Eu posso tirar ele através da domesticação, através do contato com o ser humano. Então, quando alguém diz na Terra, eu vim aqui, não sei o que eu vim aqui fazer. Uma delas é vencer a si mesmo. Outra, contribuir com a matéria. Porque quando você encarna, você está evoluindo a matéria. Você cuida da matéria. Nós não cuidamos do corpo, nós não cuidamos da planta. Essas plantas que nós temos aqui hoje são plantas domesticadas. São plantas ornamentais. São comestíveis. Mas antes elas eram selvagens. Então, nós, pela nossa interação com as plantas, nós auxiliamos ela no processo evolutivo. Quando eu vou lá no meio da natureza e tiro um chimpanzé agressivo e começo a trabalhar ele, eu aproximo ele de mim. Eu estou fazendo a segunda coisa que eu vim aqui fazer. Ajudar a desenvolver a domesticação do selvagem para que ele possa ir desenvolvendo a inteligência rudimentar, passar para a inteligência raciocinada. E aí ele vai acelerar o processo cognitivo dele para a troca de reino dele no futuro. Então o psiquismo diretor cumpre, Deus pensa, eu quero um boi, e ele vai criar as características do boi, e a alma-grupo vai dar aquela característica para todos os bois que existirem. E tudo que um fizer é como se a mente fosse coletiva. Por isso que ele já nasce sabendo que ele tem que baixar lá e botar a boquinha na teta da vaca e puxar, porque já é instinto dele, a gente chama de instinto, mas é que aquela já é uma inteligência da alma-grupo que coordena aquela evolução. Não precisa ensinar onde está a teta da vaca, ele vai lá na teta da vaca. Não precisa ensinar que o golfinho tem que virar para a esquerda ou para a direita para não bater em algo, ele já sabe fazer. E isso é em todo. Pensa num grupo de tainhas no oceano, para você ficar claro. Quem já assistiu o National Geographic vai ver as tainhas vão numa direção e os golfinhos vão cercando. Aquilo é um instinto de alma-grupo trabalhando. Então a alma-grupo já diz, vai fechando, porque já teve outras experiências e funciona. Assim também como a alma-grupo da tainha diz, fica junto, vira para a esquerda, volta, pega o reflexo da luz, você pode ver que elas fazem todas o mesmo movimento, porque a inteligência é una ali. É um conjunto de seres com a mesma inteligência. Então, o instinto, a gente fala, é o instinto, né? A ciência diz é o instinto, não, aquilo é a alma-grupo que está trabalhando para que ele lute pela sobrevivência, porque aquilo faz parte do processo evolutivo dele.
Mas quem criou a tainha? O psiquismo diretor. Por que ele criou a tainha daquele tamanho, daquele jeito, daquele modelo na água? Porque aquela é a vontade de Deus. Porque foi Deus que criou ele daquela forma. Ele só faz materializar aquilo, e a alma grupo faz ele ter as características, aquele cheiro, aquele tamanho, aquele comprimento e aqueles movimentos. Então a alma grupo vai coordenar o temperamento, as ações e as características. E o psiquismo diretor cria a formação daquele ser que Deus criou. Dá para entender assim, ficou melhor, né? Acho que dá para ficar bem legal. Então, ele cabe a aperfeiçoar, só para ficar bem claro. Psiquismo diretor do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. E o psiquismo do reino hominal? Não tem. Só tem psiquismo diretor para evoluir os reinos animal, vegetal e mineral. Do homem, não. Nós já ganhamos o nosso livre-arbítrio. Nesse momento, nós não precisamos que alguém nos coordene no processo de evolução. É o que nós ensinamos. Somos nós responsáveis por nós mesmos, por salvarmos de nós mesmos e evoluirmos através da lei una. Porque diz que Deus criou várias leis. E hoje eu escutei uma frase muito bonita, que diz: Deus criou só uma. A lei de Deus é a lei do amor. E Jesus reforça isso a vida toda dele. Meu pai é um pai de amor, a lei de amor. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo a ti mesmo. Ele resume tudo em amor. Jesus fala o tempo todo, tudo que ele fala pode traduzir, é amor. A lei de Deus é amor. Então ele dá para esses seres inteligentes, coordenadores do processo evolutivo, no momento onde nós não temos o livre-arbítrio. Animal não tem livre-arbítrio, planta não tem livre-arbítrio e o reino mineral não tem livre-arbítrio. Eles são coordenados através de uma mente psíquica ligada à mente de Jesus, ligada à mente de Deus, que faz com que a vontade de Deus se manifeste. Né? E aqui a gente cria até um tabu, né? Então não foi Deus que veio aqui e criou o planeta? Não foi Deus que pairou sobre as águas? Não, não foi. Deus criou tudo. Porque Deus criou antes disso, muito antes disso Deus criou. Mas está na Bíblia, tá bom? Enfim, são tabus que a gente agora com a inteligência que tem pode discutir. Deus cria tudo, basta que ele pense e outros executem a própria vontade dele. Porque Deus se cerca da criatura para evoluir a criatura. O pensamento de Deus é tão, tipo assim, Deus levaria 7 dias para criar alguma coisa? Não precisava disso, né? Tem muito mais coisas para a gente descobrir. Então, cabe a esse psiquismo diretor e essas alma-grupos aperfeiçoar esses reinos, até que ele vá para o reino hominal. E diz assim, de que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal, vive no homem, cria no anjo. Então a gente vai criar quando a gente estiver no reino nominal, a gente é co-construtivo, mas vai criar quando a gente estiver imbuído da vontade de Deus. Aí a gente consegue criar dentro da obra divina. Bom, a alma grupo a gente já falou, então aqui só para caracterizar, para fazer a característica, né? Características como temperamento, ação, reação, espécie do animal são coordenadas pela alma grupo. Por isso que nós vamos ver várias espécies de macaco, várias espécies de formiga, várias espécies de cachorro. Deve ter mais de umas 80 espécies de cachorro. Cada espécie tem uma alma grupo, que define as características, temperamentos e ações daquela espécie. E todos eles ligados ao psiquismo diretor que cuida daquilo. Ok? Dúvidas? Psiquismo diretor, alma grupo, ficou claro? Vou reforçar sempre assim, fica melhor, né? E aí o que acontece agora? Uma coisa muito importante. Quando a gente isso está no Livro dos Espíritos, está no André Luiz, está no livro que dá nome a essa casa, Evolução em 2 Mundos, que é quando a gente está no reino animal. Quando a gente está no reino animal, diz que a alma do ser humano, a nossa distância da nossa alma para a alma de Jesus é gigantesca. Gigantesca a nossa alma para o nível de Jesus, assim como a do animal está para nós. Então o animal ainda é muito inferior ao homem. Ele precisa de muita evolução. Mas no momento que eu trago para ele começa a mostrar ímpetos de amor, ímpetos de raciocínio, ele começa a se domesticar e acelerar o processo dele. Esse animal vai passar por uma série de transformações, vai levar gerações.
E esse animal não vai virar, ele não vai passar por reino nominal nesse planeta. Não dá tempo. Ele vai estagiar em outros planetas antes de passar por reino nominal. E veja bem, vamos entender que um gato, seja a última evolução do animal, chegou no gato, ele já pode no outro dia desencarnar e voltar como homem? Não. Por que ele não pode? Ele não tem um cérebro de inteligência contínua, raciocínio lógico, ele não tem razão, ele não cria nada, ele reage ao meio. Essa é a diferença. O homem pensa, cria e vai raciocinando de forma contínua. E o animal, não. Por isso que ele ainda precisa do psiquismo diretor. Aí o que acontece? Ele precisa ter a configuração humana como para formar um corpo. E aí é onde que ele vai desencarnar no plano físico, vai para o plano espiritual, e lá espíritos que trabalham sob o comando de Jesus vão fazer uma alteração no perispírito desse animal, que vai permitir ele fazer a configuração do corpo humano, do planeta que ele for estagiar. Aí sim ele vai poder encarnar em um planeta primitivo. E lá ele vai ser o selvagem desse planeta primitivo. É lá que ele vai assumir a forma humana. Mas ele sozinho não consegue plasmar o corpo perispírito humano para que ele possa reencarnar. Por isso é que ele precisa da ajuda desses trabalhadores espirituais ligados a Jesus. E isso está lá, daqui a pouco eu vou mostrar a pergunta no Livro dos Espíritos que diz isso. Que fala lá, até Allan Kardec em 1857 já dizia isso. Está lá na Revista Espírita. Que trabalhadores celestes ligados à mente do Cristo é que vão fazer a intercessão nos corpos espirituais para que esses espíritos, que agora transportando do reino animal para o reino nominal, possam configurar a forma humana ou a forma de vida do planeta que eles vão habitar. Olha que interessante, né? Então vem sendo seguido por um espírito psiquismo diretor, por uma alma grupo, e ainda tem a intercessão de seres celestes que vão dar para ele a configuração. Quando é que ele vai fazer isso? Quanto mais eu domesticar ele, mais eu aproximo ele de trocar o reino dele. E aí a gente pode perguntar, e hoje, que é a pergunta que me fazem, qual animal hoje poderia dizer que ele já está próximo de deixar o reino animal? Vários. Nós temos os animais pets, que são os mais próximos, cachorros. Cachorro, gato, cavalo, elefante. São animais que estão na reta final de evolução da troca de reino. Já são animais que mostram os relampeios de inteligência saindo da rudimentar para pré-raciocinada. Então você vê um cavalo demonstrar, um animal daquele tamanho, com aquela força, demonstrar chegar a chorar, chegar a se emocionar, mostrar o cachorro quando vê o dono que fica todo alegre, ele já não está mais no estado selvagem. Ele já está no estado muito domesticado. Então já está próximo de trocar de reino. E aí ele vai sofrer alteração. E onde que ele vai sofrer? Essa alteração lá no plano espiritual. E ele vai vir para cá? Não, ele vai para um outro planeta estagiar. Antes dele sofrer essa alteração, ele vai para planos mais elevados. E nesses planos mais elevados, ele vai ser um trabalhador doméstico. Isso também está na Revista Espírita de 1865, se não me engano. É uma entrevista que Allan Kardec fez lá com o espírito de Marte. E ele descreve como é essa evolução. Esse animal, pouco antes dele passar por reino nominal, ele pega essa inteligência que ele já tem, vai estagiar no planeta ditoso, regenerado ou feliz. Lá ele vai observar os homens como deuses para ele, porque eles já são mais perfeitos. E aí, depois de imbuído dessa inteligência, lá ele já fala pelo pensamento, ele já faz atividades que ele não faz aqui na Terra. Ele já contribui com serviços domésticos, porque o homem não mais trabalha domesticamente. Depois desse tempo, é que ele volta, e aí tem uma outra etapa, que é quando ele é um espírito elementar, que é quando ele vai ajudar a formação de outros planetas, também sob o comando ainda do psiquismo diretor dele. E aí ele vai encarnar
no primeiro planeta dele, aí será a primeira encarnação, aí não é reencarnação, é encarnação. Aí ele é dotado de livre-arbítrio, conhece Deus, já sente Deus, já tem entendimento para entender tudo à volta, daí para frente é só ele e as consequências dele. É lógico que ele será amparado. E aí, o que acontece nele? Quando ele chega na primeira encarnação dele, que é a pergunta, ele já traz o sentimento do medo, da dor, do ódio e do pré-início do amor. Porque ele já estagiou no reino animal, no reino dos sentimentos. Então ele já chega lá com esses sentimentos. Aí vem aquela pergunta, por que os animais têm que sofrer? Né? Por que os animais sofrem? Por que o animal pega câncer? Por que o animal tem que fazer cirurgia? Por que o animal tem que sofrer a eutanásia? Por que ele adoece? Ora, um animal selvagem não vai desenvolver câncer. O animal que luta para sobreviver, mata para se alimentar, esse vai ter um ritmo de vida. No momento que eu domestico ele, que eu trago ele para o meu meio, eu exponho ele ao meu meio. Então ele vai comer comidas condimentadas que vai mexer com o metabolismo e com o temperamento dele. Eu começo a deixar ele ter contato com coisas que ele não está preparado. E a gente pode lembrar, quando os europeus chegaram aqui, quantos índios morreram com a simples gripe. Esses animais vão se modificando e vão acelerando a evolução deles. Então, André Luiz ele traz uma cristalina exposição no livro O Reformador. Por que dá dor nos animais? Ele diz assim: ninguém sofre dor de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de um erro de alguma coisa. E aí é onde todas as religiões, independente, falham, quando elas dizem que a dor é porque você errou e precisa pagar. É onde a gente tem que evitar essas afirmações mais duras, né? Está sofrendo porque você está pagando, está sofrendo porque você é ruim. Pode até funcionar para nós. A dor é um processo de resgate. Mas no animal, a dor é passaporte para mundos mais evoluídos. Diz assim: sofre também o animal a dor, porque nesse processo ele está agarinhando os recursos preciosos para obter a elevação. Então ele não tem medo, ele se lança, ele se machuca. Ele grava na aula espiritual dele e na alma grupo dele que aquele ato traz dor. Depois ele passa por uma doença, ele entende que aquele sofrimento, aquela doença faz para ele ter a lei da preservação. A lei de atacar para se alimentar, a lei de correr para se defender. Então ele vai somando essas experiências e isso traz para ele dor. Então a dor traz para ele forçosamente fazer com que ele lute com a inteligência rudimentar para entender a cronologia daquilo. Não é que ele vai entender, mas ele vai começar a entender, vai começar a perceber como aquela transformação vai pegando. É tanto que se você pegar um cachorro, e eu gosto muito dos vídeos lá no Instagram, né? Eles pegam um cachorro, colocam do lado. E pegam uma chinela e dão um brócolis pro cachorro. O cachorro não come. Eles pegam um cachorro de pelúcia, baixam no cachorro e põem o brócolis. Aí o cachorro já come. Né? Ou então quando eles tampam o olho do cachorro, esfregam uma coxa no nariz dele e dão um brócolis para ele comer. Ele come. Quando ele abre e olha, ele não come. Então ele está ali fazendo os laboratórios dele. Né? Tipo, ele bate num cachorro, ele olha, observa, começa a aprender. Então, a inteligência que ele tinha até ali, rudimentar, começa a ir criando uma cronologia. Por isso esse processo de transformação. Então Emmanuel deixa muito claro. Então o cachorro vai sofrer a dor para ganhar recursos de entender como as coisas funcionam. Então a dor no animal faz parte do processo evolutivo. Significa que se o cachorro estiver no final de vida, eu vou lá e faço a eutanásia dele, eu ajudei ele. Muitos aqui já podem ter feito, eu conheço uma que fez, mas agora já está com a mente consciente, tranquila. Por que eu faço a eutanásia? Porque eu não quero ver o cachorro sofrer. Deus vai te pesar a mão, como diz o antigo, pesar a mão, vai te castigar? Não, porque Deus está vendo que você está fazendo um ato de amor, poupar. O interessante é que não poupe, deixe que ele expire, por mais que seja por sofrimento, que ele expire por sofrimento, porque aquele sofrimento é o passaporte para ele evoluir, para entender outras coisas. Difícil fazer, né? Você vê o bichinho sofrendo, o coração vai falar mais alto. Mas o interessante é que
entender que a dor faz parte do processo de elevação do animal. Então, por isso que o animal sofre. Ele está no meio hominal, ele está transitando entre dois reinos, então para ele sofrer faz parte. Para nós sofrer faz parte, para nós sofrer é resgatar faltas. Para o animal é ganhar recursos para entender o que ele vai viver para frente. Ficou claro isso? Sim. Dúvida isso, seu Júlio? Não, né? Então tá tranquilo. Então a dor física no animal é passaporte para a evolução para outros reinos. E quando você vê um animal ferido, ou um animal com dor, ou você mesmo está com dor, o animal já te mostra que ele desenvolveu uma capacidade. Ele vai lá e ele lambe o seu ferimento. Porque ele sabe, ele não sabe, mas ele sente que o ferimento precisa estar limpo para ser curado. Quem ensinou isso para ele? O instinto dele. Porque o psiquismo diretor e a alma grupo dele, porque algum animal fez aquilo em algum momento, aquilo é uma inteligência adquirida para o grupo. Independe de qualquer raça. Você foi lá, machucou, você chegou, o cachorro cheirou, ele lambe lá. E o cachorro consegue sentir até o cheiro da doença que você tem. O cachorro, se ele chegar numa pessoa e começar a cheirar em uma parte, pode ir para o médico que você está doente em alguma coisa ali. O faro dele consegue sentir o cheiro que a doença tem. Também é um instinto que vai se desenvolver, que para nós será a percepção. O cachorro é o instinto trabalhando no psiquismo diretor dele. Um adendo bem rapidinho. A gente tem um cachorro grande, acabou dando fazer uma parada no estômago, mas quando a Lúcia ficou grávida, o cachorro bravo, grande, tudo, né, tipo especial, ele chegava na barriga dela e encostava a cabeça e ficava acontecendo a barriga. Interessantíssimo. Ó, diz aqui assim, provando o que eu falei, né? Allan Kardec, em 1857, trouxe a informação sobre o início do estado da humanidade. A inteligência do homem e dos animais emana de um mesmo princípio. Mas no homem ela passou por uma elaboração que eleva sobre os brutos. Qual é essa elaboração? A transformação lá no plano espiritual, que ele sofreu no perispírito. Mas parte do mesmo princípio, inteligência rudimentar. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Está escrito lá em 1857. Aí quando você fala hoje numa palestra, numa live, a Terra não é o ponto de partida do mundo da sua. Você fala, não, mas é claro que é, eu fui feito aqui, eu nasci aqui. Porque esse foi o modelo mental que foi nos dado. Mas nós já somos um processo muito avançado da evolução, muito mais avançado ainda, porque nós estamos na reta final do processo hominal, que nós já podemos estar há milhões de gerações. Nós já chegamos aqui no reino hominal. Nós não chegamos aqui no reino vegetal, mineral, animal. Nós chegamos no reino hominal, até porque nós somos degregados para cá. Então imagina que nós passamos outros reinos em muitos outros planetas. Aqui nós estamos na reta final. Por que na reta final, Júlio? Porque aqui a gente já sabe, já fala de amor, já busca o amor, já busca a fraternidade, não consegue viver na integridade. Mas nós já entendemos que é o amor que é a alavanca da evolução total. E a gente até já sabe como fazer isso. A gente só não sabe. Porque Jesus, de tudo que ele falou, ele deixou muito claro lá registrado. Né? Só abdicando de si mesmo em prol do próximo é que você dá a maior prova de amor. Esse é o maior processo evolutivo, quando você conseguir abdicar totalmente de você pelo outro. Aí você cumpre aquele mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu me amo tanto que precisar matar para me sobreviver, eu vou matar. Mas um dia que eu puder dar a vida para que outro sobreviva e eu entender que eu possa recomeçar. Esse é o princípio do amar incondicionalmente. Então, quando dizem, né, que Jesus veio tirar o pecado do mundo, afirmação errada. Jesus não veio tirar o pecado do mundo. Jesus veio ensinar como se libertar do pecado em nós. Porque estão gente matando e roubando, então o pecado existe. Mas ele já sabe, né? Ele deu o Evangelho, viveu o Evangelho e ele abdicou da própria vida em prol de nós. O maior sacrifício de amor, fez por amor, sem nenhum interesse que não fosse evoluir a criatura através do exemplo. Por isso ele diz, sou o caminho, verdade e vida. No livro, essa parte eu faço questão de falar, viu, Júlio? No livro Evolução em Dois Mundos, que dá nome a essa casa,
André Luiz traz forte e impactante informação. Nós todos já lemos esse livro. A maioria, né? 99% já leu esse livro. Ele talvez tenha passado por isso e não percebeu. Está escrito lá: a maneira de crianças tenras, internadas em jardins de infância para aprendizados, rudimentares, animais nobres desencarnados, a se destacarem dos núcleos de evolução fisioquímica em que se agrupam por simbiose. Aí o que Emmanuel diz? André Luiz diz: acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando centros nervosos. Capítulo 9, Evolução e Cérebro, página 67 e 68. Está lá no livro. Ele está chancelando aqui. Qual é a configuração? Onde que eles mexem? No corpo espiritual, mental dele, para que ele possa configurar a forma humana da vida que ele está. Isso, quanto tempo isso está lá nesse livro? Todo mundo, a gente passa sem perceber. Porque a gente também não tinha inteligência para ver no dia que leio, pelo menos eu não. Eu li esse livro, eu não lembro disso aqui. Lembrei depois da pesquisa. Então aqui está a pista do elo perdido. Que elo? Todo mundo fala, eu gosto de gato, então era gato. Não, eu gosto de cachorro. Eu deve ter sido cachorro, porque eu sou muito simpático a cachorro. Não, mas eu gosto de ar livre, então foi um cavalo, foi um manga larga que corria nas montanhas. Não, esse elo ficou quebrado lá no plano espiritual. Quando você vem para cá, você não tem lembrança daquilo que você foi. A espiritualidade sabe o que você foi, mas isso vai te ajudar em quê? A gente já fala, né? Para curiosidade, a espiritualidade superior não está. Né? Então, esse negócio que toda hora eu chamo o espírito, eu invoco o espírito do Bezerra de Menezes, todo momento que eu quiser, eu invoco, ele vem. Se for para fins superiores, sim. Se for para curiosidade, esquece. Não é assim que funciona. A espiritualidade não responde curiosidade, ele responde evolução, traz informação que nos gera evolução. Então, no livro Evolução em 2 Mundos de André Luiz está, Allan Kardec fala disso também, né? No livro dos Espíritos, na questão 601, 602, 605, ele diz assim: os animais seguem uma lei progressiva como os homens. Os animais progridem pela força das coisas, porque eles não há expiação. Animal não vem para a prova, animal não vem para a expiação. Ele vai aprender pelo meio que ele está ocupando. Olha que interessante. Esse animal está sofrendo, é prova dele sofrer. O que ele fez? Ele é semi-selvagem, agora ele é semi-alfabetizado, educado, porque ele está tendo contato. Então por que ele sofre? Porque a dor vai dar a condição dele entender alguma coisa. E pela força das coisas onde ele ocupa, se é selvagem ou domesticado, ele, pelas forças do meio, ele evolui. Até vir para o nominal, aí vai responder por ação e reação. Viu como é que agora faz sentido falar de ação e reação, de animal, de dor? Mas a gente não para estudar disso. E diz assim, ó, a alma do animal e do homem são distintas entre si, de tal maneira que uma não pode animar o corpo do outro. Então tem a metapsicose, não é isso? Lá os... Metapsicose. É, isso aí. Obrigado, Júlio. Muito bom. Os egípcios diziam muito isso, né? Que o homem, tira um pouquinho de descanso, vai encarnar lá no cachorro para você descansar. Eu tinha um primo que eu nunca esqueço ele falando: próxima vida eu quero vir cachorro, porque eu quero ficar deitado, toda hora que eu levantar para lançar o rabo meu dano, vai deitar, cachorro, eu volto e deito. Olha isso, né? Então o outro diz assim: na próxima vida eu quero mexer com porco, com boi, lá no meio do mato, eu não quero mexer com gente. Ele está dizendo que não quer evoluir. Para evoluir, nós temos que lidar uns com os outros. Sem esse contato, a gente não consegue evoluir. Por isso que a gente transita lá no plano espiritual e no plano físico. Então, o homem não tem como regredir. A espiritualidade deixa muito claro: o homem não regride. Então, não tem como ele voltar para um rio superior e se encarnar lá. Assim como um animal que não tem nem a configuração, nem a inteligência, nem a razão, nem a fé, vir para um plano. Por isso que precisa, lá no início a gente começa, né? A lei do progresso, da evolução é uma só. Então nós não caímos para o descrédito. Nós podemos errar, estacionar, mas perder o que ganhou, não perdemos. Então não é verídico, né? É fake ou verdade?
não é verídico que a gente possa reencarnar ou habitar o reino animal. E para fechar, porque o tempo também não vai dar muito, né, e a gente já focou bastante no que queria, a alma dos animais. Está na Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 598 a 600, fala dessa alma dos animais e fala da escala de tarefas, né? No livro Evolução em Dois Mundos está recheado, gente, no capítulo 9 e 10 sobre essas informações. E como é que ele chega no plano espiritual e como é que ele volta para o plano, para fechar o assunto. Ele desencarna e pode reencarnar automaticamente. Ele não tem nada que aprender lá, ele desencarna e vai para uma outra ninhada, se for um cachorro. Ele desencarnar aqui e ele chega lá, só que ele chega lá imbuído de alguns pensamentos e sentimentos, que ele já começou a animar pela proximidade. Ele já sabe o cheiro do dono, ele já tem saudade do dono. Então ele pode reencarnar numa ninhada e procurar o dono que ele tinha. Eu posso desencarnar aqui, chegar ali, achar uma ninhada e comprar, e já pode ser o meu próprio cachorro que desencarnou antes de ontem. Pode acontecer. A encarnação deles pode ser até compulsória. Ele volta para um conjunto, que tem um espírito lá que cuida dele, que é o psiquismo diretor, a alma grupo dele, que vai coordenar a reencarnação dele. Mas acontece os casos que estão recheados aí na internet, de um cachorro que está brincando com o outro num quintal. Ele desencarnou, a câmera do quintal estava funcionando e mostra um correndo e o outro, o espíritozinho do cachorro correndo. Então ele não foi para o plano espiritual, ele ficou aqui também. Ele está fazendo purgatório aqui? Não. É porque os espíritos lá são tão benevolentes e ele está tão animado pelo amor que ele sente pelos donos, que ele pode ficar até de 3 a 7 meses na casa que ele desencarnou, próximo dos donos, porque a energia do amor que os donos sentem por ele atrai ele, e essa concessão é permitida. Chico Xavier dizia muito isso, né? Que o cachorro pode ficar, não é que todos vão ficar, mas alguns podem receber esse benefício de poder ficar perto daquele que ama, porque ele está ali para desenvolver o amor, ele está ali com tanto amor que aquele ambiente é salutar para ele, então ele pode ficar. E também tem o seguinte, lá no plano espiritual, um leão morre, chega no plano espiritual, ele fica ativo ali andando no meio do nada? Nada, ele fica meio no estado de latência, meio que dormindo. E a hiena, vamos lá, um gnu chega lá, que é a comida do leão, ele vai atacar o gnu no plano espiritual e vai comer? Não. Ele vai para lá no estado de latência até ele voltar a reencarnar, mas lá eles não vão se atacar, eles não vão morrer, não tem presa e predador. E você vai viver aqui, correto? Lá eles não têm relação, eles não têm interação com eles no plano espiritual, porque eles só vão para lá para voltar para cá, por isso que ele pode ter encarnação não compulsória. Aí vem a pergunta do Jefferson, está na mente do Jefferson, que eu já entendi, ele diz assim: poxa, mas lá no filme Nosso Lar, nos filmes espíritos que a gente vê, tem os passarinhos, tem ninho, tem os caravaneiros que vão lá no umbral, tem os lobos do lado. Eles têm animal, então eles estão se vendo, então eles interagem. Sim, no plano espiritual de uma colônia espiritual, eles se interagem, sim, procriam, porque lá eles fazem... Porque são animais que são levados para compor aquele ambiente. E eles podem ser solicitados pelo espírito o espírito ali evoluído da colônia, que pode pedir aquele psiquismo diretor que os auxilie com os animais, para que eles possam fazer parte daquele momento, e ali também eles vão desenvolver. Também eles estão tendo interação. Por isso que alguns trabalhadores caravaneiros se cercam de cachorros para ir no umbral, porque eles realmente impõem respeito, eles realmente conseguem. Então tem interação em colônias. Mas se eu tratar só de desencarnar, voltar e reencarnar, nesse momento, ele está coordenado pelo alma grupo, pelo psiquismo diretor, por isso que eu falei tanto desses dois lá atrás para explicar. Naquele momento, em estado de latência, o leão não é leão, ele é a configuração do leão, mas vai voltar como filhotinho de leão, mas não vai atacar para se alimentar. Ele não tem nada que espiar, não tem nada que aprender, ele tem um momento que ele está vivendo para voltar para um novo momento. Isso é bem interessante, né? São duas realidades distintas, que uma coisa fala que não tem interação, e os livros, e os filmes e os romances mostram outra interação, mas são dois momentos distintos. Assim que quando a gente deitar para dormir hoje, nós vamos largar o nosso corpo. A pessoa pensa que deita para dormir, vou deitar porque eu estou muito cansado, preciso dormir, preciso descansar minha mente e meu espírito. Você deita, mas o espírito cochilou, saiu do corpo. Nós somos loucos para deixar o corpo. Nós ficamos aqui agarrados à vida, é só cochilar, afrouxar as amarras e nós corremos para o plano espiritual. Tá? E o cachorro, e o gato, e o papagaio, e o animal, quando dorme, está ressonando, também corre para o plano espiritual.
aí ele consegue ter interação, porque ele está aqui no plano físico, ele está sobre a lei daqui, mas quando ele desencarnar, não, ele está em estado de latência para voltar. Tá vendo? É um terceiro modelo que eu também não tinha me atentado, mas quando ele está aqui, você pode ver que tem cachorro que sonha, uiva, late, avança dormindo, porque nesse momento ele está no plano espiritual e a gente sabe que o mesmo que um fio de cabelo liga ele no plano físico e no plano espiritual, e o que ele faz lá o corpo sente aqui, e é a mesma coisa, né? Ele tem total domínio sobre o corpo. Então é isso que eu queria dizer para vocês, trazer esse momento e dizer que a eutanásia, só para fechar mesmo, uma última frase: fiz eutanásia, vigie seu coração. Se o seu coração for um ato de amor para poupar um sofrimento que você não tinha entendimento, não é isso que Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar que você desenvolva o amor. Ali você estava treinando para desenvolver o amor. Agora, a vez que eu sei, mesmo sabendo ainda faço, é só vigiar mais o coração e deixar que se cumpra a obra de Deus. Não existe acaso, não existe vazio. Então, se o cachorro sofre, eu já sei que ele está agaranhando ou absorvendo conhecimento para lidar com outras dores lá na frente. Fique do lado dele, ore, segure, enterre, pague o remédio, pague alguma coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então escolha não ter um pet. Ou, se ele está sofrendo, vá pedir, peça ajuda. Tem a UFA aqui mesmo, né? Faz várias cirurgias de graça. Então, enfim, se movimente, porque se movimentar para curar a dor do cachorro também é um ato de amor. Então é isso por hoje. Agradeço aí vocês, espero ter trago aí alguma informação que ajudou. O assunto é muito grande, poderia falar muito mais, mas eu foquei em 4 pontos básicos, que é o que traz aí pra gente uma visão mais dilatada aí de como lidar com os pés. É isso. Gratidão.